Este é um novo ciclo do Centro de Arte Contemporânea. Pretende trabalhar com várias coleções privadas da cidade e da região e também outras coleções institucionais, nomeadamente a coleção que foi o motivo para a criação do centro, uma parte da coleção de arte contemporânea do Estado, mas também pela primeira vez estamos a mostrar peças, obras de arte da coleção de arte contemporânea do município e também da coleção de fotografia do Novo Banco. O projeto curatorial que está sob o título de Chegar à Boca da Noite, que é um empréstimo que pedimos a um verso de Rui Belo e que de alguma maneira fala deste conceito curatorial e narrativo desta exposição que se quer colocar num ponto intersticial, uma espécie de intervalo de tempo e de espaço e que na maior parte das obras corresponde a uma atmosfera crepuscular. Neste primeiro andar, o que nós tentámos fazer foi enunciar esta ideia do crepúsculo, ou pelo menos do intervalo, chamemos assim, no tempo e no espaço, a partir de paisagens mais naturalistas, não é? Ou de obras, como por exemplo esta extraordinária obra do João Queiroz, na proximidade, por exemplo, de uma luz solar, por exemplo, do Filipe Romão, não é? Ao contrário desta luz pictórica, não é? Que está na obra do João Queiroz ou mesmo na obra do João Jacinto, não é? E depois, enfim, em confronto também com a fotografia do Doug Aitken, da coleção do Novo Banco, não é? Que introduz uma luz elétrica, digamos, não é? Mas que de alguma maneira, pelo tamanho da peça e pela sua expressividade, acaba por se confundir até com a ideia de pintura e, portanto, é uma luz que nós sabemos que é uma luz elétrica, mas que pode ser quase uma luz pictórica, não é? E, portanto, este primeiro andar pretende, de certo modo, enunciar esta ideia de intervalo e também de crepúsculo e, ao mesmo tempo, cria uma espécie de uma sensação de desassossego. No segundo piso encontramos obras que se aproximam em termos formais, em alguns casos através da geometria e do traço, mas na verdade quase todas elas transportam uma ideia muito próxima da noite e que podem trazer sentimentos de uma certa angústia ou mesmo até representações simbólicas estabilizadas da ideia de morte, como por exemplo na peça do Paulo Briguente. Por outro lado, também há algumas imagens que fazem referência a esse fluxo, um certo movimento, fuga, de impermanência, não é? Como, por exemplo, uma referência ao mito de Ofélia numa obra de Pedro Pascoinho, ou mesmo o jogador de xadrez de Carlos Correia, que é na verdade Marcel Duchamp, não é? A quem falta parceiro nesta peça. Ou mesmo uma obra ao espelho de Aino Kaunisto, uma fotógrafa finlandesa, não é? Que de certo modo tem uma imagem de si própria bastante fúnebre, não é? Aqui na terceira sala, normalmente eu faço uma síntese e, neste caso, confronto obras, de novo, de várias coleções, não é? Uma das mais importantes coleções da cidade de Coimbra, a coleção ER, como, por exemplo, uma escultura da artista Ana Rito, que, na verdade, já não era vista há 17 anos e foi vista só uma vez, não é? Portanto, há essa novidade aqui na relação com Rui Chaves, não é? Que, de alguma maneira, cria aqui um diálogo e também com esta terceira peça da coleção Novo Banco, da Sarah Jones, esta fotografia desta árvore e desta ideia de suspensão que faz aqui uma espécie de triângulo com o peso da obra do Rui Chaves e a leveza, no sentido em que ela está suspensa, da obra da Ana Rito. Nesta relação também com as magníficas fotografias do fotógrafo americano Gregory Crewdson, que introduz uma das tónicas principais desta exposição, que é a ideia de crepúsculo, a ideia de intervalo
no tempo e no espaço, com duas imagens da série Dream House, que na verdade nunca foram vistas em Coimbra e que pertencem à coleção do Novo Banco.